Fala galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal de xadrez? Hoje a gente vai continuar as nossas aulas de xadrez, o nosso treinamento, o nosso aprendizado, só que de uma maneira diferente. Hoje eu tenho aqui uma plataforma de xadrez que vai facilitar para a gente visualizar as jogadas, tá legal? Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre o poder das peças, né? Por que uma peça ela vale mais do que a outra? Então a gente vai entender o raio de ação, tá legal? Raio não tem nada a ver com raio laser, né? Raio destruidor. A gente está falando do quanto a peça consegue alcançar no tabuleiro. Então veja bem, nós temos aqui os peõezinhos, né? Aqui embaixo. Então a gente vai ver, opa, fugiu um peão daqui, pessoal. Pronto, voltou para o seu lugar. Então a gente vai ver, ó, que o peão, né? Se a gente pensar nesse peão aqui, olha só, ele consegue atacar ou defender duas casas, né? Então o raio de ação desse peão é de duas casas. Se a gente pensar nos peões que estão na borda do tabuleiro, né, no cantinho aqui do tabuleiro, a gente vê que esses dois peões eles só conseguem atacar uma casinha. Então, olha só que coisinha, o peão ele só consegue atacar de uma até duas casas. Esse é o raio de ação de um peão. Então, a gente costuma dizer que o peão ele vale um ponto no tabuleiro. Só que essa pontuação que eu vou falar para vocês vão ouvir muito sobre isso, ele não quer dizer que você ganhe o jogo por pontos, tá legal? Mas essa pontuação, né, o valor de cada peça, serve para você perceber e fazer uma conta matemática para saber se você tem vantagem ou se você tem desvantagem no tabuleiro, tá bom? Agora a gente vai analisar este cavalinho aqui, ó. Esse cavalo, quando ele está lá na ponta do tabuleiro, olha só, ele ataca apenas duas casas. Então o raio de ação do cavalo, ele está bem reduzido aqui, né? Se a gente pegar esse cavalo, vamos analisar aqui qual é o raio de ação dele. Olha só, o raio de ação dele cresceu, né? O raio de ação dele agora é quatro casas, né? Esse aqui era só duas. Esse outro cavalo, ele tem quatro casas como raio de ação. Então percebe, o cavalo aqui na pontinha, ele perde raio de ação. Se ele tiver um pouquinho mais para o meio, né, mas na borda do tabuleiro, ele aumenta o seu raio de ação para quatro casas. Agora um cavalo que esteja bem centralizado, olha só como que ficou o raio de ação desse nosso amigo aqui. Dá uma olhada, tem duas casas, três, quatro, 5, 6, 7, 8. Percebeu então que o cavalo centralizado ele tem um raio de ação bem maior do que quando ele está na ponta ou nas bordas do tabuleiro, tá legal? Agora a gente vai fazer uma análise sobre os bispos, né? A gente tem um bispo de casa branca e um bispo de casa preta. Eles começam nessas casas. Então olha só, quando esse bispo ele está aqui no cantinho do tabuleiro, ele consegue atacar, olha só, sete casas. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete casas. Beleza? Agora, se o bispo está aqui ó, na borda do tabuleiro, ele não está mais no cantinho, tá? Ele está na borda. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E se ele estiver um pouquinho mais para o meio? Vamos ver como que fica? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, o bispo ele vai atacar sete casas se ele estiver na borda do tabuleiro, tá bom? Em qualquer casa na borda do tabuleiro aqui, ele vai atacar sete casas. Mas presta atenção, se o bispo ele estiver centralizado, olha só quantas casas ele consegue atingir, né? O poder dele fica maior, certo? Ele está agora atingindo um total de 13 casas no tabuleiro. Então, o bispo ele é um pouquinho mais valioso do que um cavalo, tá bom? Porque ele consegue atacar um pouco mais de casas. Mas a gente tem aqui, nesse caso, um empate técnico, tá legal? Por que a gente diz um empate técnico? Olha só, esse bispo aqui, ele só consegue atacar as casas de cor preta. Ele nunca, nunca, nunca vai conseguir atacar uma casa branca, né? Então, o bispo ele só pode atacar metade do tabuleiro, tá bom? Já o cavalo, ele pode atacar o tabuleiro todo. Então, todas as 64 casas do tabuleiro podem ser atingidas pelo cavalo. Isso dá uma vantagem para o cavalo. Mas a gente tem uma outra questão que a gente precisa analisar. O bispo é uma peça rápida,
tá? Se ele está aqui, opa, o bispo sumiu, não está mais aqui. Vamos supor, o bispo aqui, casa inicial, tá legal? Vamos colocar o cavalo na sua casa inicial também. Se o bispo está aqui na fileira 1, para ele chegar lá do outro lado do tabuleiro, olha quantas jogadas ele precisa. Uma, duas. Ele atravessa o tabuleiro em duas jogadas, tá? O cavalo, estando na casa inicial dele, quantas casas ele precisa para atravessar o tabuleiro todo? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Ele precisa do dobro de jogadas para chegar do outro lado do tabuleiro. Então o cavalo ele é lento e o bispo ele é rápido. Então você vê que os dois têm vantagens e desvantagens, tá legal? Então nessa primeira aula você vai aprender que o peão ele vale um ponto, tá legal? Cavalos ou bispos eles se equivalem. Os dois aqui a gente dá um empate técnico para eles e a gente costuma fazer uma conta no xadrez dizendo que o bispo e o cavalo valem 3 pontos cada um, tá legal? Na próxima aula, a gente vai estudar o raio de ação da torre, da dama e do rei, tá legal? As peças mais fortes do jogo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima vez e vai treinando aí. Faça umas trocas durante o jogo para ganhar vantagem. Tipo, perde um peãozinho para capturar um cavalo, porque isso vale a pena, tá legal? Você vai perder um ponto e vai ganhar 3. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Um beijo para todos e